Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos então a mais um podcast do Decoding AI, conversas sobre inteligência artificial e o seu impacto nas mais diversas áreas de negócio, na gestão, no marketing, nos negócios e também na liderança. Ora bem, nós hoje temos connosco o Vinícius Golmi, da Mantis AI, que nos traz aqui uma área muito interessante. Traz-nos como tema central Video Intelligence, o futuro da MediaTek e porque é que a inteligência artificial vai muito além da Gen AI. O Vinícius é um dos founders e CEO da Mantis e, portanto, nós neste episódio vamos então focar em porque é que a inteligência artificial, qual é que é o seu impacto nos setores dos mídia, do entretenimento e como é que, no fundo, esta verdadeira inteligência artificial, baseada em engenharia profunda e inteligência de vídeo, está a redefinir a eficiência, a monetização e a forma como grandes players como a Sky, a NBC, a Globo e Betano, por exemplo, veem e trabalham o seu conteúdo. Vinícius, seja muito bem-vindo, é um gosto ter-te aqui e principalmente nesta área que pessoalmente é uma área da qual gosto bastante, para mais ligada à área do entretenimento, particularmente, portanto também estamos ambos entusiasmados e eu também, neste caso em particular, também pela área que nós aqui vamos falar. Portanto, seja muito bem-vindo e se calhar estávamos aqui o nosso kick-off pelo início, ou seja, falares um bocadinho como é que a Mantis surge, que problema é que tu vistes no mercado, e como é que, no fundo, então, acabaram por criar e desenvolverem esta solução ao longo do tempo para este problema que encontraram. Claro. Bom, Marcos, Pedro, obrigado aí pela oportunidade, por estarmos aqui a falar aqui com vocês. O início da nossa trajetória é bastante interessante, porque os fundadores da Mantis, exceto um deles que veio direto da academia das universidades, que é o nosso líder de AI, nós viemos todos do mercado financeiro, trabalhamos por longas décadas no mercado financeiro, predominantemente no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e tivemos ali a ideia de, em 2018, criar o início dessa trajetória, que foi usar ferramentas de inteligência artificial. Lembrem-se que em 2018 ainda a Gen AI não era popular, isso nem era uma nomenclatura utilizada nesse segmento, né? Inteligência artificial era uma coisa bastante de engenharia, de matemática, de modelagem e coisas desse tipo, mas o nosso foco sempre foi tentar trazer para o universo, naquele momento do desporto, uma possibilidade de interagir com dados que eram extraídos de conteúdos, especialmente de conteúdos audiovisuais, né, de vídeo, de áudio, e trazer esses dados para que eles fossem melhor trabalhados, interativos e úteis para diferentes segmentos. Naquela oportunidade, o nosso desafio era levar isso para o universo de mídia, do desporto e também para performance, né? Tentamos fazer isso ao longo de 5 anos, basicamente de 18 até 23. Não tivemos sucesso, especialmente na questão das performances, mas o que nós visualizamos nessa trajetória é que o mercado de mídia, em especial as televisões, as produtoras, os distribuidores de conteúdo e também as empresas que interagem com esse mercado, como são os casos dos anunciantes, dos patrocinadores, né, e de toda a parte de publicidade, tinha uma necessidade muito grande de trabalhar esses dados e interagir com o conteúdo num nível de eficiência mais elevado do que se vinha a fazer até então. E a indústria de mídia e do entretenimento ficou bastante atrasada em relação à aplicação de tecnologias, especialmente de inteligência artificial, bastante por um distanciamento, quase que um distanciamento seguro ali, né? A gente viu ao longo dos últimos anos, especialmente com a explosão do Gen AI, crises como a greve dos roteiristas em Los Angeles, como as produtoras com medo de perderem o seu espaço, ou mesmo os editores perderem os seus empregos, né? Isso, antropologicamente, sempre acaba acontecendo, né? Quando esses movimentos acontecem, acaba acontecendo um pânico até que aquilo se acomoda. No nosso caso, o que nós acabamos por verificar e então sugerir ao nosso mercado é que essa mudança fosse uma mudança estratégica e não uma mudança de inclusão de mais uma ferramenta dentro do fluxo de trabalho das pessoas dessa indústria, especialmente porque
essa indústria já tem muito trabalho, né? Então, as pessoas já estão ali com as suas horas de trabalho às tampas e, portanto, a nossa função não era incluir mais uma ferramenta no dia a dia delas, e sim fazer com que o dia a dia delas fosse mais eficiente, mais transformador e e cada vez mais os indivíduos e as pessoas pudessem usar as suas mais-valias dentro do universo de criatividade, curadoria, criação, e menos em trabalhos manuais. E o nosso foco, assim, para concluir o meu início aqui, e também diferentemente da abordagem que muito da indústria que se ancora em Gen AI, né, nas soluções mais modernas, vamos dizer assim, mais contemporâneas e populares do Gen AI, a nossa função é realmente a extração do maior volume de dados dos conteúdos. Então, imagine que são uma série de olhos em que estão ali tentando capturar tudo que está aparecendo no vídeo, ou uma série de ouvidos tentando capturar tudo que está naqueles áudios, especialmente aquilo que não é exatamente visível, né? Então, a partir desse volume de dados, hoje a gente captura entre 100 e 300 mil data points por hora de conteúdo processado. Então, é um volume enorme de dados, assim, é sobre-humano nesse sentido, não faz sentido fazer comparação com humanos, mas organizar tudo isso para entregar dentro de um fluxo de trabalho para o nosso cliente, para diferentes casos de uso, né? Você citou alguns aí, mas a automatização, criação de conteúdo derivado, o compliance, verificação da exposição das marcas, como foi o caso da Betano e de algumas outras marcas. Então, os diferentes usos, quando ancorados numa mesma base de dados, traz para os nossos clientes um maior poder em cima dos conteúdos que eles ou produziram ou adquiriram, e que custou muito caro, né? Então, deixar aquilo para trás acaba baixando muito o retorno em cima daquele conteúdo produzido. Então, esse é exatamente o nosso foco dentro dessa indústria. Uhum. E Vinícius, e se calhar também confirmar um bocadinho, neste caso na Fulvénia, nós também acabamos por nascer em sports e os founders, nós temos bastante experiência a trabalhar também sports e entertainment também, e realmente nós nos últimos anos, e também pela nossa experiência passada, nós notamos que a literacia digital, tecnológica das organizações esportivas demorou a evoluir, e claramente hoje existe uma urgência em apanhar esta onda que se levantou e que não foi surfada se calhar há 10 anos atrás, porque eu lembro perfeitamente há 10 anos atrás trabalhar sponsorship com alguns dos principais players de futebol a nível europeu, e, por exemplo, esta área da monetização e de entender como é que nós quantificamos um digital asset e como é que podemos personalizar um pack de sponsorship para um parceiro, existia, mas não a um nível granular de tu realmente conseguires trabalhar uma audiência concreta, que era a audiência a partir da qual tu ias fazer a geração de leads para o teu produto ou para o teu serviço. E aquilo que nós sentimos muito, e hoje cada vez menos, mas é que, na verdade, neste contexto de entretenimento, e atenção, aqui estou a falar de desporto, mas também tenho uma experiência passada ligar à área dos eventos e dos festivais, e a lógica de trabalhar dados, ou seja, sempre se soube que os dados são relevantes, mas nunca houve uma estratégia in-house de centralizar estes dados num data warehouse, para nós depois criarmos uma single customer view, termos diferentes data points. Tanto é que, por exemplo, os festivais e os eventos, normalmente, até os dados que têm alusivos aos seus clientes, portanto, a quem compra bilhete, nem sequer são eles que os têm, estão centralizados em terceiros, em bilhéticas, o que por si só já é realmente um grande desafio. E, portanto, efetivamente, o que nós sentimos, por exemplo, muitas vezes em sports, e acho que também faz parte, não é? É que é mais relevante o que acontece dentro das 4 linhas, não é? E depois esta parte de business acaba por ficar um bocadinho mais aquém. Mesmo as grandes properties, obviamente, que neste momento têm naturalmente uma abordagem a business muito centralizada, mas demoraram a fazer esta adoção tecnológica. Tu concordas com esta perspectiva? Sentes também muito esta dor no mercado? Eu acho que sim, e eu até faço uma ponderação, porque é muito difícil você ter dentro de áreas específicas que têm os seus desafios diários, né? No caso do desporto ali, quando estamos a falar de entidades esportivas, então, precisa vencer o próximo jogo, precisa olhar para os seus atletas, olhar para os seus adeptos, olhar para os seus patrocinadores e essa coisa toda, e ainda assim acompanhar a evolução tecnológica que parece muito distante daquele dia a dia. E realmente é difícil ter especialistas em suas próprias áreas que também tenham conhecimento e especialidade na engenharia, na tecnologia, no que quer que seja, né? Então,
eu acho que isso também faz com que o entretenimento e o desporto tenham ficado atrasados em relação a outras indústrias em que o contato com isso era mais trivial, era mais corriqueiro. E outra coisa que eu percebo é que todos esses buzz e essas hypes, que muitas delas acabam por surgir do universo da tecnologia, porque aparentemente o que se vê, especialmente com o boom das redes sociais 20 anos atrás, né, e 10 anos atrás mais ainda, é que essas coisas acontecem em saltos, né? Parece que do nada aquilo passou a existir, né? Do nada não existia inteligência artificial e agora todo mundo usa inteligência artificial, né? Quer dizer, inteligência artificial é uma senhorinha de quase 80 anos de idade, então isso nasceu nos anos 50, né? Tu se calhar estás aqui a dar-nos a oportunidade para se calhar te colocarmos então aqui uma questão que se calhar tem precisamente a ver com um dos pontos que tu acabaste por trazer precisamente também para cima da mesa, que é exatamente este tema da Gen AI, ou seja, se calhar começando então aqui pelo básico, e até porque a nossa audiência é uma audiência que efetivamente se interessa bastante por este tema, há uma percepção efetivamente quase generalizada que a IA quase que nasceu com a Gen AI. Nós sabemos que temos muitos tipos de IA, portanto nós trabalhamos essencialmente IA preditiva, mas que nasceu em 2022, em novembro, com o ChatGPT. Portanto, o que é que está errado nesta narrativa? Então, como é que tu explicas esta verdadeira história da IA, digamos assim? Pois é, então, eu acho que é legal falar sobre isso, porque eu não sou um engenheiro especialista, né? Eu sou economista de formação, então não tenho medo de números, mas entender que isso existe há quase 80 anos é muito importante para saber que o Gen AI só existe porque muita matemática foi aplicada para se criar modelos de linguagem, né? Que é basicamente o que a gente vê hoje com os modelos que refletem a IA generativa. É óbvio que a importância da IA generativa para a popularização é permitir que você converse com esses modelos de uma maneira mais natural, de uma maneira como se você estivesse ali fazendo pedidos ou conversando com alguém, ou até mesmo melhor do que se você conversasse com um engenheiro de IA, que certamente não entende, não consegue transmitir essa mesma fluência que hoje as diversas ferramentas de aplicação de IA permitem, né? Mas eu acho que a importância de entender, especialmente para quem faz uso profissional dessas coisas, né? E ao nosso caso com os nossos clientes, é muito importante entender que se você não tem o conhecimento sobre como essas coisas foram construídas, provavelmente você vai estar tendencioso a encontrar soluções simplistas em aplicações que custam R$19,90, R$59,90 e R$99,90. Quer dizer, a indústria que nós estamos inseridos, né, como objeto do nosso negócio, ela não tem como solucionar grandes problemas do broadcasting, da transmissão, da produção, com soluções de R$59,90. Não parece fazer sentido econômico, né, indo para o lado onde eu entendo melhor isso. Então, eu acho que vale a pena a gente entender que toda a evolução que se teve em termos do que a gente chama de AI preditiva tem a ver com modelos matemáticos, né, com leituras, para que o público entenda bem, né, quando a gente analisa um vídeo, por exemplo, Gen AI faz associações de linguagem do vídeo para poder te trazer resultados daquilo que você pede. No nosso caso, nós primeiro transformamos tudo aquilo numa matriz matemática, numa matriz mesmo, uma tabela cheia de números e etc., para poder conseguir identificar onde é que as coisas estão, o que está sendo procurado, extrair dados estruturados, que é um tipo de dado que nós hoje capturamos, e a gente não perde de vista o benefício que se tem quando a parte interpretativa que Gen AI traz pode ser incorporada na parte de estruturação desses dados para eles serem melhor compreendidos e mais profundos. Então, nós entendemos que para essa indústria de mídia e entretenimento, é absolutamente fundamental que a combinação de todas as formas e as disciplinas de inteligência artificial sejam compostas para que o melhor resultado aconteça. Então, mesmo no uso de Gen AI, no nosso caso, como o uso é específico para mídia e entretenimento, nós não usamos, em hipótese nenhuma, os modelos públicos de
LLMs, né, de Large Language Models, porque eles são tão grandes e tão generalistas que provavelmente, aí nos testes que nós fizemos aqui, eles não vão entregar as melhores respostas para um segmento em específico. Então, o que nós preferimos fazer é usar os modelos abertos, né, e fazer aquela parte de setup, fine-tuning e ajustes para que eles respondam melhor ao tipo de indústria que nós estamos trabalhando. Inclusive, isso gera uma série de anedotas para nós, né, porque nós somos recorrentemente procurados para fazer coisas fora da nossa indústria, né? Então, se vocês fazem análise de vídeo, por que vocês não podem fazer análise de segurança de lojas do shopping? Porque esse não é o nosso mercado, isso não tem nada a ver com o que a gente está procurando, né? Mas se eu colocar um vídeo lá no GPT e pedir para ele contar as pessoas que entram na minha loja, ele conta. Sim, mas esse não é o uso profissional das coisas, né? Você quer saber que as pessoas entram na sua loja para quê? Qual é o uso exato que você vai ter desse dado, né? Ou encontrar salmonela na operação de frango industrial. Esse é um negócio super específico, não tem nada a ver com a transmissão do Rock in Rio Lisboa para a verificação de marca. Esse é o nosso negócio, né? Ou a verificação de quem são os personagens numa matéria de um conteúdo jornalístico, quais são as notícias que estão sendo veiculadas, né? Então, a nossa percepção sobre essa dinâmica é que a inteligência artificial se popularizou com a chegada do GenAI, muito mais pela forma como as pessoas conseguem interagir com algo que parecia absolutamente distante, absolutamente engenharia de foguete, absolutamente um assunto para matemáticos e informáticos, né? Então, ajuda muito a essa conversa ser mais fluente. Mas, para uso profissional, a gente precisa voltar para o básico e entender que isso é ciência, engenharia e matemática de 80 anos de desenvolvimento. É muito curioso e realmente esta última resposta toda, Vinícius, realmente nós, a inteligência artificial vem de 39, não é? Do Alan Turing, por causa daquela questão da Segunda Guerra Mundial e tem esse percurso todo. E é verdade, eu identifico-me, mas há aqui uma questão, e eu sei, eu fiz algum trabalho de casa e há algumas questões interessantes que também levantaste. E há duas que me são muito caras. E uma delas, e que está ligada realmente com esta questão que falavas agora da inteligência artificial, que é a própria mudança cultural, cultural da sociedade, mas que depois acaba por se refletir também na questão profissional, que é a mudança de estarmos habituados a dar respostas e passarmos a sermos competitivos ou não através das perguntas, porque são as perguntas hoje que, digamos, que nos fazem guiar uma conversa, que nos fazem moldar o nosso storytelling de uma marca ou do que nós queremos. Curiosamente, podemos voltar à filosofia grega, aos antigos, e Platão, quando escreve de Sócrates, escreve tudo em diálogo, em forma de pergunta, não é? Que é uma coisa muito, muito curiosa. Mas realmente há este caminho todo e agora, muito por esta questão da generativa, nós somos confrontados com esta mudança cultural. Tu já não és um bom financeiro porque explicas muito, ou um bom economista porque explicas muito bem os cenários. É que perguntas é que tu fazes para chegar aos melhores cenários. Não é? E isso muda esse contexto. E depois tenho outra questão, mas é mais a seguir. O que é que tu tens a dizer sobre isto também? Obrigado, Pedro, por abordar isso. Acho que essa é uma das coisas que eu mais tenho conversado com pessoas ao meu redor aqui, né? Especialmente com os pais de família, né? Eu sou pai de 2 meninos gêmeos que têm quase 3 anos de idade, ainda não fizeram 3 anos de idade, e as pessoas perguntam como é que vai ser a vida dos seus filhos, né? Que agora meus filhos não existiam antes do GenAI, né? Pensa bem, assim, não é que eles nunca foram desconectados como nós, eles nunca vão ter vivido uma vida sem inteligência artificial em quase tudo na vida deles, né? Eu acho que tem um movimento, você citou aí a mudança drástica que a gente está a viver agora com relação a uma sociedade que sempre exigiu respostas e agora está sendo desafiada a fazer perguntas, né? Como se isso fosse uma novidade, né? Na verdade, isso passou a cair em desuso ao longo dos anos, né? O pensamento científico é baseado em questionar, não é baseado em responder,
né? Então, a sociedade evoluiu a partir das dúvidas e não das certezas, né? Então, eu acredito que, sendo bastante filosófico na minha resposta aqui, mas a gente foi atropelado pela pós-revolução industrial a se encaixar numa pasteurização humana que fez com que a gente fosse treinado a ter as respostas, né? Então, quando um indivíduo que está a sair agora da universidade com 20 e poucos anos de idade vai a uma entrevista de emprego, a entrevista de emprego é baseada em ele dar respostas, né? Segue sendo assim ainda. A gente já está começando a voltar ao pensamento científico, a entender como o raciocínio daquele indivíduo é formado, mas ainda estamos distantes disso, né? Então, quando eu olho para a geração que hoje tem, sei lá, entre 15 e 30 anos de idade, né, uma geração exatamente mais jovem que a minha, talvez, eu que tenho 41, eu acho que essa geração é uma geração que vai sofrer o limbo, que é a transição entre ser ainda fordista e o dono das respostas, mas provocado a voltar a fazer melhores perguntas, né? Até o sistema educacional global, aqueles de maior excelência, vamos colocar aqui em várias aspas aqui, né? São aqueles que entregam as melhores respostas ainda, não aqueles que fazem uma produção científica de levantar as dúvidas, né? Porque é realmente incômodo você viver numa vida de dúvidas e não numa vida de certezas, né? Agora, quando você, voltando para o nosso universo aqui, né? Quando abre aquela telinha do seu AI que você mais gosta, do Gemini, do GPT, do que quer que seja, e você precisa fazer um request, né? Você precisa ir lá e fazer uma pergunta. Se você não formula aquilo com uma estrutura lógica que exige, sei lá, pensamento epistemológico, que exige senso crítico, para começar a conversa, né? Aquilo vai te trazer sempre alguma inconsistência, sempre algo que você não quer, sempre uma necessidade de promover maiores interações com aquelas questões, o que vai te exigir fazer novas perguntas, ou formular as perguntas de um jeito diferente, ou requisitar as coisas de uma forma diferente. Para além disso, ou seja, né, voltando para o caso dos meus filhos, né, invariavelmente eu vou ter que treinar meus filhos a perguntarem mais, a serem mais exigentes com as questões deles, a serem mais provocativos, a serem mais críticos. E aí, na parte crítica, eu preciso entender quem é que está me dando as respostas. Então, se eu não entendo como essas estruturas são criadas e a partir de onde essas estruturas vêm, fica muito difícil de essa interação com os dados e com as informações que elas me geram não ser absolutamente leviana. Então, de novo, né, estou distinguindo o que é o uso recreativo disso para o que é o uso profissional disso. Então, quando eu moro distante da minha família, né, então eu, minha esposa e meus filhos vivemos aqui em Portugal e boa parte da minha família vive no Brasil. Então, a gente tem ali uma rede social onde a gente posta foto dos nossos filhos para a família interagir e verificar como é que os nossos filhos estão aqui a se comportar e tudo mais. E nós usamos ali o gerador de legendas e de textinhos no GPT ou no Gemini para poder preencher ali os posts das crianças. É um uso recreativo, né? Não tem exatamente nenhum aspecto importante ali que vai fazer isso acontecer. Quando a gente transfere isso para eu responder a um e-mail de um cliente meu, é óbvio que eu uso, sim, as ferramentas para ajustar o tom, para escolher as melhores palavras e tudo mais, mas eu não posso copiar e colar aquilo no e-mail, porque assim, é imprudente, isso não tem sentido. Assim, eu preciso ter o senso crítico de saber que aquilo que está por trás é um LLM cheio de parâmetros que alguns deles que eu realmente não sei de onde vieram e como é que eles interagiram, então eu preciso olhar para aquilo, ler de novo, não, mas isso aqui é realmente o jeito que eu queria transmitir, isso aqui é uma coisa, o que não quer dizer que eu não posso usar aquilo para me ajudar a estruturar melhor um texto, a dar uma resposta mais no tom mais correto, né? A fazer isso em diferentes idiomas, o que ajuda muito a melhorar a comunicação, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que esse compasso é bastante interessante. E aí, Pedro, tem um episódio muito interessante de um amigo que
logo que essa explosão aconteceu lá no início de 2023, ele falou assim, eu estou muito preocupado porque os meus filhos aqui de 14, 15 anos de idade, vivem na Suíça, usam o ChatGPT agora para estudar. Aí eu falei, mas e aí? Ele falou, não, é um absurdo. Eu falei, mas você sabe como eles usam? Porque na nossa época, nós íamos aos livros e olhávamos os livros e escrevíamos as coisas. Isso. Se nós pegássemos o trecho do livro e copiássemos o trecho do livro, isso é plágio. Então, é uma fraude com aquele processo que nós estávamos a fazer. Se você entra no GPT, faz um request, copia e cola, é uma fraude igual. Igual. Né? Vinícius, isso é muito interessante porque estou 100% de acordo. O sistema de ensino também sempre nos habituou a medir, digamos, conhecimento e respostas, né? Apesar da questão científica, realmente das ciências, mas nós realmente isso ainda não mudou, quer dizer, o sistema de ensino, como disseste há bocado e muito bem, não mudou, e é curioso, eu estive a ver porque estás cá na Europa e sabes, esta questão entre a Europa, a China, por exemplo, vai introduzir a questão da inteligência artificial a partir dos miúdos, 6, 7 anos, nós na Europa, tirando a Eslovénia, resolvemos que não, mas quando nós vamos ver o que é que a China vai ensinar, e pensa-se que a China vai ensinar a trabalhar com os ecrãs, não vai. A China começa, em primeiro lugar, pelo pensamento crítico e pela ética, não é? E isso é muito interessante, e aqui nós já falamos, perguntam-me também muitas vezes se eu estou de acordo com esta questão do Ministério da Educação em Portugal proibir os ecrãs nas salas de aulas agora, não é? E eu costumo dar a resposta, eu sou 100% apologista de utilizar dentro da sala de aulas, proibir quando eles vêm cá para fora para um recreio, porque aí é que tem que conviver com as pessoas. Exatamente. E eu faria exatamente ao contrário, não é? E é muito interessante esta relação, não é? Porque isto já não há uma volta atrás, quer dizer, nós temos realmente que ter esse caminho e essa consideração por aquilo que é e pela mudança que temos que ter no sistema de ensino, para mudar tudo. E agora, fazendo aqui um aponto, que era a segunda pergunta de há bocado, falta-me só aqui a coisa, que é a questão que também já nos é cara aqui, já falamos algumas vezes, que é o conhecimento hoje está demasiado acessível e democratizado, não é? E realmente tu tens que ir para lá do conhecimento. E a nossa escola é o pensamento crítico, é a linguagem, não é? O Marcos gosta muito desta questão tu tens que contar uma história, tu só tens significado o teu conhecimento se tu contares uma história aos teus clientes, ou seja o storytelling, seja a maneira como comunicas, mas é a comunicação do conhecimento que lhe vai dar significado, não é? E não o contrário. E agora, e eu gostava muito de te ouvir sobre isto, que é, quando nós afunilamos isso para os negócios, então, eu tenho uma ideia que, bem ou mal, mas gostava de ouvir o teu comentário. Então, nós não podemos levar a inteligência artificial para os nossos negócios de um modo incremental. Isto é, eu tenho que respeitar o propósito do meu negócio, para que é que ele existe. Mas depois, ou tu mudas completamente, isto é, tu tens uma tecnologia hoje que ela vai te revolucionar o modelo de negócio. Exato. Portanto, se estás à espera que ela vá para te ser mais produtivo aqui, para fazeres melhor ali, não, tu olha para o teu modelo de negócio e reformula-o completamente, e eu acho, não sei se bem ou mal, é um bocadinho aquilo que vocês estão a fazer com a vossa empresa, não é? Exatamente. A tese da Mantis em relação ao empoderamento que esses dados trazem para os nossos clientes, né? E o Marcos falou muito bem, né? Essa coisa de olhar para os dados ao longo do tempo, né? Até se popularizou muito aquela coisa de dizer que os dados eram um novo petróleo, né? O que para mim é uma grandíssima falácia, né? Porque se a gente quiser fazer essa analogia, sinceramente, os dados podem ser o novo poço de petróleo. Então você sabe que ele está lá embaixo da terra, em algum lugar e tudo mais. Até aquilo virar algo útil, eu não sou da indústria do óleo e gás, mas o Rafael, meu sócio aqui, trabalhou durante muitos anos no mercado financeiro olhando para isso. Mas dá uma trabalheira, né? Perfurar, entender a qualidade, separar, refinar, ver o que é óleo bruto, ver o que é gasóleo, ver o que é gás, até aquilo de fato ir para o consumo, aí sim, aí aquilo sim virou algo útil, virou algo valioso, né?
Ou seja, obviamente, ter ou não os dados é fundamental para que aquilo, de certa forma, vire um negócio. Ter ou não o poço de petróleo é fundamental para se ter o petróleo. Mas aí, a fazer com que aquilo tenha valor, né? Tenha valor monetário, tenha valor para a tua experiência, para o teu conhecimento, vai ser um caminho, eu não vou dizer que é longo, mas no mínimo com exigência profissional para que aquilo de fato passe do ter os dados e usar aquilo de forma eficiente. Nos exemplos que desse sobre o conhecimento sobre os participantes de um festival ou os adeptos de um clube de futebol, né? Não ter conhecimento sobre eles não te faz sair do lugar. Sim, mas só ter os dados todos também não te adianta em nada. Então, bem por aí. E olha, eu se calhar eu queria pegar na analogia que tu utilizaste, que acho que é fantástica, que é o do poço de petróleo, que é precisamente para enquadrar, quando falamos em mídia e entretenimento, porquê? Porque nós estamos a falar, provavelmente, da indústria, agora se olharmos em entretenimento, e depois dentro do entretenimento temos o desporto e outras, que mais conteúdo tem. Portanto, que tem potes de petróleo, tem jazigas, né, enormes. Provavelmente não há mais nenhuma indústria que tenha a quantidade e qualidade do conteúdo para criar momentos, memórias, experiências, personalização, mas totalmente tailor-made, ou seja, criar um data-driven storytelling claramente altamente personalizado de acordo com as tuas diferentes audiências e nos diferentes mercados. Portanto, claramente temos aqui, parece-me, a indústria que tem o maior poço de petróleo de todos. Olha, mas, na verdade, nem até sempre... Uma informação para reforçar a sua tese: a cada minuto são produzidas 500 horas de conteúdo audiovisual digitais. A cada minuto. O que é muito significativo, uma vez mais. Ou seja, então, neste caso, e seguindo então aqui a questão, que é o que é que muda quando uma empresa de entretenimento, e aqui podemos estar a falar, lá está, de várias, podemos falar de música, desporto e dos vários players que aqui estão, passa a tratar a inteligência artificial como um pilar estratégico e não, de facto, como algo que é um gadget operacional, digamos assim. Sim. Então, qual é a abordagem que nós propomos, né? Bom, primeiro, o assunto inteligência artificial ou não, no nosso caso, ele passa a ser absolutamente irrelevante para o meu cliente. Porque se eu estou aqui a capturar dados usando uma batedeira de bolo ou um algoritmo de inteligência artificial, isso não importa, né? Então, pronto, passamos essa etapa, né? A questão toda é demonstrar que a tecnologia presente hoje, disponível hoje, permite um salto de eficiência e um salto de transformação que não se era possível há pouco tempo atrás, né? Com o nível de velocidade, com o nível de profundidade e com o nível de precisão nesses dados, né? Então, essa é uma coisa importante de deixar claro. Então, a nossa proposta é a seguinte: uma vez que dentro da indústria de mídia e entretenimento, o que conecta as áreas é o conteúdo, né? Então, demos aqui o exemplo dos festivais de música, né? O Rock in Rio é um parceiro nosso, por exemplo. Tem a parte toda do Rock in Rio dentro do evento que vai acontecer, e tem toda a parte do entretenimento para fora do evento, na comunicação audiovisual. Afinal, você está ali num show de música, não está a ouvir pura e simplesmente ouvir as suas músicas favoritas na tua vitrola, né? Então, o audiovisual ali é super importante. Aquilo é formado por participantes, pelas bandas e pelas marcas que nós estamos a falar da indústria da experiência, não é? Estamos a falar da indústria da experience economy. Portanto, claramente, tu teres dados que permitem a percepção da experiência. E eu gostei mesmo muito do poço de petróleo, e que não tem a ver com o poço de petróleo, tem a ver com a forma que tu realmente extrais e tratas o petróleo que lá estás, que é uma excelente analogia. Exato. Então, a maneira como nós podemos observar isso se tem ali vários elementos para poder criar aquele festival, ou fazer um campeonato de futebol, ou fazer com que um filme fique pronto e disponível nos ecrãs do cinema ou numa aplicação de streaming. É muito pouco que aquela experiência de interação com o conteúdo acabe depois que o evento acabou. Ou, no caso do esporte, que vá até as resenhas e aos programas de debate e aos melhores momentos e acabou. Parece muito pouco, né? Ou no caso de um filme, né? Eu tenho vários amigos que são roteiristas e
E para eles é muito interessante, porque eles enxergam, isso é unânime em todos com quem eu conversei, que uma vez que eles escrevam o roteiro de um filme ou de uma série e 100 mil pessoas assistam, eles se sentem que escreveram 100 mil roteiros diferentes. Porque cada pessoa assiste aquilo de uma forma muito particular, muito particular. E eu estou tentando fazer isso para conectar o que o Marcos disse, que é o conteúdo em si, íntegro, ele já é personalizado. Ele já é assimilado e assistido individualmente de uma maneira absolutamente única. Absolutamente única. E isso é de conhecimento da indústria. A indústria trabalha desta forma. Mas ao longo dos últimos, principalmente dos últimos 10 anos, essa indústria tentou se moldar e se encaixar no universo das redes sociais. E o universo das redes sociais é um processo de pasteurização que nós estávamos a falar aqui sobre o que a Revolução Industrial ou a massificação dessas coisas em termos do que foi feito com os seres humanos acabou afastando a gente do pensamento crítico, né? O que, por exemplo, os algoritmos dessas indústrias de social media trazem é o conforto de você acreditar que aquilo que você visualiza no teu ecrã é um reflexo da sociedade, é a sociedade, é o mundo como um todo. É o seu mundo, né? Mas a tentativa é te enganar, inclusive consentida, né? Porque se você ler os termos lá, ele diz, olha, você está vendo um recorte que eu estou te sugerindo e que eu estou curando para você, né? Mas como as pessoas não olham para isso, elas acham que aquilo é a verdade sobre o mundo, né? Quando você está observando a economia da experiência, como a gente está sugerindo aqui, eu particularmente acho que é um contrassenso nós adotarmos a mesma postura da inteligência colocada nas redes sociais. Porque o mundo das experiências, a economia das experiências, ela é exatamente o movimento contrário. Ao invés de te colocar numa bolha cada vez menor para poder conseguir te oferecer as coisas mais precisas, menores, mais ajustadas ao teu conforto, né, ao teu sofá da tua casa, a economia das experiências ela é expansiva. Eu adoraria que me fosse oferecido algo que eu não sabia que eu gostava, que eu fui surpreendido por um sabor novo, por um recorte diferente. Se for no desporto, eu não quero ver só os melhores momentos do meu time. Provavelmente isso eu já vi, isso já passou na tela do meu Instagram, eu já vi no pós-jogo. Será que não tem nenhuma outra forma de me trazer uma experiência do futebol, dado que eu gosto de futebol, que seja para além daquilo de consumir o que eu mais gosto do meu próprio time, né? Nós fizemos, vou usar um exemplo real aqui para poder trazer um pouco... Deixa-me só dizer, até porque a permeabilidade e digamos, a permissividade para aceitar esse conteúdo é muito maior, porque falamos de uma conexão que é muito mais emocional com a marca à qual nós estamos ligados, do que comparado com outras indústrias, que é muito mais ligado a uma causalidade. Opá, eu tenho um problema, e o problema pode ser preciso comprar uma pasta dos dentes, vou comprar uma marca, pode ser qualquer que pode ser outra, mas eu quero uma pasta dos dentes. Enquanto quando falas nesta economia da experiência, tu estás a falar de uma ligação emocional e de um layer que não temos noutras indústrias, e portanto estamos muito mais disponíveis efetivamente para receber essa experiência personalizada. Que vai exigir muito mais profissionalismo e muito mais profundidade, porque, no meu modo de ver, e vocês são mais especialistas, obviamente, do que eu nisso, mas a economia da experiência ela é necessariamente mutável. Porque o que eu quero não é o mesmo todos os dias. Quando os algoritmos das redes sociais me enquadram num cluster, para eu sair daquele cluster é um caos. Porque o ideal é que eu sempre seja aquele mesmo Vinícius de todos os dias, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, para que aquilo não mude e não dê trabalho para as redes sociais. Quando a gente vai para a vida real, isso não é verdade. Assim, quando nós começamos a nossa conversa, nós éramos 3 indivíduos. Agora nós já somos outros. O que eu ouvi de vocês, o que vocês ouviram de mim, a temperatura onde eu estou, a fome, a sede, o que quer que seja, já afetou a nossa vida. Isso não tem como, não tem como ir contra isso. Então, a economia da experiência exige que não se tenha solução definitiva para as coisas. Então,
voltando para o aspecto que eu estava a comentar sobre como nós abordamos isso usando as soluções da Amantis, colocar os dados à disposição dos nossos clientes para que eles sejam organizados e utilizados em diferentes casos de uso, permite que se tenha um ganho permanente em cima do conteúdo que é produzido ou que é distribuído pelos nossos clientes. Porque pode ser, e certamente será, que isso se modifique de tempos em tempos. Então, o exemplo que eu ia dar aqui foi um projeto que nós fizemos com a Sky Sports na Inglaterra o ano passado, pré-lançamento do Sky Plus. O que eles queriam fazer? Criar um sistema de personalização de conteúdos para os early adopters da aplicação do Sky Plus. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos cada uma das rondas da EFL, né, da segunda divisão do campeonato inglês de futebol, e ao invés de criarmos reels de melhores momentos, 2, 3, 5, ou por time, ou o que quer que seja, eles tinham um mapeamento daquela audiência, era mais ou menos 1 milhão de usuários, e ao final de cada ronda, nós criávamos 100 mil playlists diferentes de conteúdo para serem entregues para esse 1 milhão de usuários. 100 mil. God damn. Por quê? Porque a informação que vinha dos usuários, ela era tão qualificada que não fazia sentido entregar 3 ou 4 ou 5 ou 10. Fazia sentido entregar 100 mil. Mas olha que interessante. Quais eram os efeitos que eles queriam gerar? O primeiro deles era uma experiência nunca vista. Eles queriam que cada uma daquele 1 milhão de usuários tivesse uma experiência nunca sentida com o consumo de conteúdo. Então, olha que interessante alguns dos critérios que eles utilizaram. Então, eu sou torcedor do Manchester City. Mas, além de ser torcedor do Manchester City, eu detesto o United. Então, os meus melhores momentos vão ter os melhores momentos do City e os piores do United. Do United, claro. Porque isso é fundamental para o meu entretenimento. Né? Com relacionamento de variáveis aqui, ou seja, torna a coisa ainda muito mais profunda, não é? Claro. Não deixa de ser uma personalização, mas percebe que nós não estamos aqui a fechar a bolha da experiência, nós estamos a expandir a bolha da experiência. Se eu sei que ao invés dele viver em Manchester, ele, sei lá, vive em Cardiff, por que eu não trago para ele alguns detalhes de um atleta que nasceu em Cardiff, sendo que eu tenho essa informação? Por que não usar isso como uma variável? Né? Seria impossível se a edição fosse manual, se eu tivesse que cortar clipe por clipe, se eu tivesse que combinar tudo isso. O poder que a inteligência artificial traz na matemática dos dados é poder fazer iterações ilimitadas em relação ao conjunto de parâmetros que entram como critérios e o conjunto de classes de dados que foram extraídas e organizadas pelas nossas funções. E mais do que isso, bom, os aspectos da velocidade nem se fala, né? Isso foi produzido em 8 minutos, para vocês terem uma ideia, 100 mil conteúdos produzidos em 8 minutos. Mas se isso não der certo, no dia seguinte você muda os critérios, cria outros, mistura, inclui publicidade, não inclui, tem aqueles que são sensíveis à publicidade, então você coloca um bannerzinho para não atrapalhar a experiência dele. Não, tem aqueles que não são sensíveis, então coloca a tela cheia, ele vai ter lá, de repente coloca a tela cheia com um promo code ou algo desse tipo, para poder tornar aquilo mais interativo, né? Nós estamos agora a discutir um projeto com um dos maiores detentores de catálogo do mundo, que é pegar as séries e os filmes, especialmente as séries, né? Os filmes são um pouco mais delicados, mas enquanto é um canal de streaming que tem feito muita publicidade dentro da sua aplicação de streaming, tem sido bastante incômodo, inclusive, tem gerado muitos feedbacks negativos. E a nossa sugestão foi, por que não conectar o que está a acontecer naquele momento, naquela série, com alguma publicidade que faça sentido para quem está assistindo, né? Então, vamos imaginar a hipótese de que tem ali uma família curtindo um fim de tarde numa praia, com sol e etc., num lugar que não é o lugar onde aquelas pessoas estão a consumir. E por que para nós aqui em Portugal não aparece um promo code da TAP sem atrapalhar o que está acontecendo lá, sem que a pessoa precise ir para algum outro lugar e diga, olha, você tem aqui como usuário exclusivo um código caso você queira visitar esse lugar
que está aqui na sua série comprando um pacote turístico da TAP, né? Se eu estou na França, vai aparecer Air France, né? Por que não, se a cena é de uma dificuldade financeira, não ter ali alguma coisa associada à repactuação ou renegociação de crédito? Sutil, sem precisar jogar uma publicidade na tua cara. E pasmem, assim, as plataformas de streaming e os canais digitais, e mesmo as TVs, têm muito conhecimento sobre o seu público. Muito, no nível muito profundo. O que nós entendemos é que ainda falta essa conexão com o próprio conteúdo. E aí, só para que fique clara a pergunta que o Pedro me fez anteriormente, o nosso grande argumento para os nossos clientes é: diferentes áreas da sua empresa, da sua TV, da sua produtora, do seu distribuidor, precisam interagir com o conteúdo de formas diferentes. A área jurídica interage de um jeito, o comercial interage de outro jeito, o editorial de outro jeito, o marketing de outro jeito, o acervo de outro jeito. Então, todo mundo está conectado em cima do conteúdo. A nossa sugestão é, além de existir o conteúdo, que tal ter uma camada de inteligência de dados em que todos vão se conectar ao conteúdo e aos dados para propósitos diferentes. O comercial vai tentar identificar oportunidades de um branded content, de uma publicidade personalizada, de uma programática e etc. Bom, o pós-venda, quando entregar a publicidade, vai precisar mostrar o comprovativo, entregar qual foi a audiência, verificar quais foram as coisas. Quem está fazendo o editorial, por que não pode verificar como é que aquilo se comportou para escrever os próximos roteiros das próximas coisas que vão acontecer no futuro, baseado no seu próprio conteúdo, no seu próprio público, né? O que faz com que também esse perfil de cliente continue tendo aversão a usar modelos públicos de inteligência artificial. Porque como eles não sabem qual é a origem, qual é a interação, quais foram os parâmetros que foram utilizados ali, qual é a garantia que ele vai ter de que aquelas respostas vão, de fato, ser úteis e direcionadas àquilo que eles querem? Então, o que nós sugerimos é a massa de dados que esse perfil de cliente que nós temos hoje pode produzir é mais do que suficiente para que os seus próprios dados sejam incorporados ao processo criativo, ao processo produtivo, como bem disse o Pedro, a uma real mudança de modelo de negócio. Então, a gente sugere uma estratégia que é, primeiro, olhar para a eficiência. A eficiência tem dois aspectos muito simplistas, né? Ou você consegue melhorar a sua estrutura de custos, ou você consegue melhorar suas receitas já existentes, né? Então, esses são dois aspectos de eficiência aqui, sem muita pirotecnia, sem muita maluquice. Mas tem um outro aspecto, que eu acho que é para onde vai depois desse patamar novo tendo sido conquistado, que é a transformação. E a transformação é evitar custos e criar novas linhas de receita, novas fontes de receita. E isso aqui é muito potente, porque quando a gente está falando de grandes grupos de comunicação, tem muita gente olhando para isso que nós estamos a falar aqui. Quando nós estamos a falar de grupos que não são tão grandes assim, e que eventualmente produzem a mesma quantidade de conteúdos diariamente nas suas TVs, nos seus canais, nas suas rádios, né? Isso pode ser um turning point fundamental, porque se antes se tinha lá um conjunto de receitas possíveis, e agora você tem um novo conjunto de receitas possíveis, isso aqui pode fazer com que você dobre, triplique de tamanho em termos de capacidade de gerar receita em cima dos mesmos conteúdos e do mesmo workflow que você tinha antes, sem trazer aqui a nova criação de uma roda, sem colocar ciência de foguete na mão de quem não está lá para isso. Está lá para fazer outra coisa. Vinícius, há bocado falaste de um tema que é publicidade contextual, que é um tema que é explorado já de facto há vários anos, mas não ainda de forma massificada. Estou-me a lembrar de vários exemplos, por exemplo, no próprio Brasileirão, no próprio Campeonato Brasileiro de Futebol,
competições e transmissões locais. Por exemplo, estou-me a lembrar um filme, sei lá, o Divertidamente, jogo México-Brasil, o México está a perder, e aparece um bannerzinho em baixo a dizer, com a emoção da tristeza, estamos a perder, precisamente a promover o filme. Ou seja, com um contexto adequado, de uma forma divertida, para que alguém sutil, sem ser agressivo. Sem ser agressivo. É uma oportunidade que realmente ainda não está a ser devidamente explorada e que eu acho que tem aqui um potencial muito grande. E eu tinha só uma pergunta final, mas se calhar antes dessa tem um bocadinho mais a ver com o mercado, ou seja, como é que na verdade... Tenho uma questão sobre isto. Estava a dizer que ainda tenho uma questão sobre isto. Se tens a pergunta final, deixa-me primeiro fazer a questão. Não é pergunta final. Não. Antes disso, tenho aqui uma questão que tem a ver, ou seja, para quem está no mercado, para o vosso público-alvo, para quem toma esta decisão, quais é que são, por um lado, os problemas, inícios que tu vês no mercado que estas empresas mais enfrentam na adoção da tecnologia? Como é que eles conseguem identificar que um parceiro é ou não o parceiro certo, ou seja, um parceiro que é realmente capacitado, ou que não é alguém, como tu dizias, que trabalha com LLMs de uma forma generalizada, mas que não tem, de facto, essa competência e depois essa verticalidade? Portanto, no fundo, que recomendação é que tu darias ao decisor do vosso público-alvo na seleção de uma empresa como a vossa no mercado? Claro. É bastante complexo, porque no começo desse ano tentei fazer ali um levantamento sobre ferramentas de inteligência artificial generativa que se conectavam a vídeo e áudio, e eu consegui levantar 5.000. Então, imagina para um profissional que está ali sentado na cadeira de diretor de programação de uma TV, e que todo dia tem uma ferramenta nova que aparece na frente dele, né? Quer dizer, então, isso é realmente bastante confuso. Eu acho que o principal aspecto, e o Pedro falou muito bem sobre isso, o nosso interlocutor precisa ser alguém que olha para o próprio negócio de forma estratégica. Então, essa foi uma mudança muito grande no nosso negócio 2 anos atrás. Foi difícil, foi sofrido, porque tivemos que mudar várias coisas aqui dentro da Mantis, mas nós deixamos de vender a nossa solução para o usuário, porque provavelmente o usuário nem vai perceber o que ele está usando. E está tudo bem, porque assim, nós não temos vaidade, nós podemos ser o motor do carro, sabe? Não temos problema nenhum. Assim, quem está ali a pilotar o carro vai chegar ao seu destino com maior segurança, com maior eficiência, e ninguém precisa saber que nós estamos lá. Mas eu acho que o principal é essa disponibilidade dos tomadores de decisão dessa indústria a ouvirem essas obviedades, porque uma vez que ele se coloca disponível a ouvir, tudo isso que nós falamos aqui é de total conhecimento dessas pessoas. Não é nenhuma novidade, eu não estou contando nenhuma novidade aqui. E são dores que existem nessa indústria há muito tempo e há muitos anos. E é interessante, né? O Pedro tem provocado bastante aqui a semântica das palavras conosco aqui. Eu acho que muitas vezes a gente, dentro desse universo das startups e etc. e tal, nós cometemos algumas falhas de semântica e conceito, né? E uma confusão muito comum é novidade com inovação, né? Certo. Então, assim, o que nós estamos propondo é uma inovação. Ou seja, é fazer o que você já faz de um jeito completamente diferente, num novo patamar, com uma nova camada de inteligência. Mas não é novidade o que nós estamos trazendo aqui, porque esse problema é um problema de décadas. Nós, durante um bom tempo, nós tentávamos endereçar como problema central da nossa solução, quando ainda estávamos no desporto, a necessidade de se produzir mais conteúdo, por exemplo. E nós percebemos que isso não é um problema, porque a cada minuto se produz 500 horas de novos conteúdos digitalmente. Isso não é um problema. O problema tem tanto conteúdo, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de conceito, de interpretação, de conexão com as diferentes áreas que interagem com aquilo, que nós regredimos dentro da cadeia o problema de produção para um problema de conceituar, de entender, de trazer inteligência para a análise em cima daquilo. Então, eu acho que o principal desafio é esses gestores, né, esses tomadores de decisão que pensam o seu próprio negócio estrategicamente, terem disponibilidade
de ouvirem empresas como as nossas, né? E tem algumas, sim. Com foco em dados, eu acho que a gente ainda está navegando muito sozinho, mas precisa sim ter as Big Techs como parceiras na sua estrutura, em sua infraestrutura, sabe? Porque as Big Techs não são mais só fornecedoras de cloud ou de storage, ou do que quer que seja. As áreas do Google, da AWS, da Oracle, inclusive que são nossas parceiras aqui, tem uma parte consultiva de mídia para discutir essas questões de uma maneira mais estrutural, sabe? Sem perder de vista que, estou usando muito o exemplo da TV, porque a operação de broadcasting é um troço complexo para caramba, assim, é muito complexo, sabe? Tem uma parte que é uma reserva de mercado, né, que é vender complexidade, como é que é? Criar complexidade para vender facilidade, mas eu não tenho nem competência para entrar nesse aspecto, mas assim, então, incluir uma nova ferramenta é sempre um negócio é uma fricção muito grande. Então, a nossa sugestão é pensar isso estrategicamente, vai fazer com que o teu nível de produtividade, o teu nível de criatividade, de capacidade de criação, pule de patamar, sem que necessariamente os seus usuários tenham que ter um esforço de adoção de uma nova postura, porque o trabalho já é bem feito, pensa bem. Assim, e até por isso, vou fechar essa minha fala aqui com um parênteses, que eu tenho um pouco de distanciamento entre as produções originais usando IA, sabe? Porque eu gosto tanto do George Lucas, do Spielberg, do Fernando Meirelles, sabe? Que eu acho que fica estranho de eu adotar isso como essa é uma nova realidade. Eu acho que ela vai ser mais uma realidade, mas ela não vai ser a nova realidade. Assim, o trabalho dessas pessoas não estão sob ameaça, sabe? Vai ter só mais uma experiência, mais um entretenimento, mais uma forma de fazer as coisas, né? Eu não abro mão de uma pirotecnia de efeitos visuais feito com muita engenharia de animação, mas usando mais um exemplo real, para o nosso público também olhar para isso, né? Uma das coisas que reflete bastante um nível profundo de uso de inteligência artificial é um projeto experimental que a Warner fez com o Google mais ou menos um ano atrás, e que foi lançado em agosto desse ano, recriando o Mágico de Oz para ser reproduzido na Sphere, lá em Las Vegas. O Mágico de Oz foi filmado numa resolução 4x3, com todos os aspectos primitivos que se tinha naquele momento, né? Mas, assim, a obra é espetacular, né? A história é espetacular, a fotografia para a época é espetacular, a direção é espetacular, a produção é espetacular. Então, só para dar um spoiler, pequeno spoiler para quem quiser interagir com isso, o que eles fizeram? Eles usaram inteligência artificial para recriar a expansão de cada um dos quadros para caber numa tela de 270 graus. Né? Pô, esse é um novo jeito de consumir o Mágico de Oz com um nível de profundidade que hoje a tecnologia permite, que aquele Vênio permite, que nós estamos consumindo o mesmo conteúdo, é o Mágico de Oz, a gente não deixou de gostar do Mágico de Oz, da história, dos personagens, e é o mesmo Mágico de Oz, viu, Pedro? Não é um novo, não foi refilmado, é o mesmo, com novas cores, com nova... Então, coisas do tipo, se o corte da câmera estava nesse enquadramento aqui, e você teve uma mudança de câmera para esse enquadramento, se você tem uma tela de 270 graus, aquelas pessoas que estavam aqui continuam aqui. Então, o uso de inteligência artificial foi para projetar aquela cena que não foi capturada num quadro que era estático em um mesmo posicionamento. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai passar a ver, espero que com maior frequência. Não foi um projeto barato, foi um projeto experimental, obviamente, mas assim, esse é o tipo de transformação que eu vou querer viver com o uso de inteligência artificial dentro dessa indústria. Muito bem. Vinícius, isto nós estamos já, não é a passar o tempo, é muito interessante e tínhamos aqui alguns assuntos, mas há um que eu não resisto,
e vou voltar aqui um bocadinho, 10 minutos atrás, e vocês os dois estão nesta área da indústria da experiência, e é mais uma preocupação, depois faço um parênteses, mas é mais até uma preocupação que é o seguinte, e perceber a tua leitura disso. Nós, sociedade, os nossos clientes, os nossos colaboradores, as pessoas que andam à volta, nós estamos cada vez mais, ou fazemos parte cada vez mais de comunidades fechadas que tenham uma leitura da realidade. Ou somos pró-imigrantes, ou somos anti-imigrantes, ou somos pró não sei o quê, e portanto, e nós somos impactados com informação que nos reforça isso, não é? E portanto que, na minha perspectiva... Acho que deixamos-te ouvir agora, Qual é a Pedro. minha preocupação agora, se faz sentido ou não? A personalização que falavas, e muito bem, que a inteligência artificial permite, por exemplo, estávamos a falar aqui na indústria das experiências, a personalização, quando eu digo assim, eu quero ver os lances espetaculares do Manchester City, mas quero ver os maus do United, até que ponto a personalização corre o risco de afunilarmos ainda mais, digamos, uma perspectiva, digamos, afunilada ou muito estreita daquilo que é a realidade. E essa é uma dúvida que eu tenho e é uma pronto, gostava muito de saber a tua opinião, só pondo aqui um parênteses, eu costumo brincar a dizer assim, epá, o que me vai safar é a indústria ou a ciência quântica, porque quando nós lemos a ciência quântica, percebemos que o tempo não é linear, percebemos realmente uma coisa que tu disseste, que é tudo é relativo, portanto, e isso é muito interessante, e mais, cada realidade vai ser lida porque o observador faz parte da realidade, portanto, cada um de nós também vai ler a realidade sempre de uma forma. Mas tenho essa questão, estamos a afunilar ou não? Ou vamos precisar da ciência quântica para nos resolver essa questão? Eu tendo a concordar contigo, assim, eu acho que também falta, dentro dessa ausência de conhecimento que a gente está falando aqui, né? Eu acho que também falta um pouco de autorresponsabilidade, sabe? O usuário que está ali a consumir o conteúdo, ele precisa ter a autorresponsabilidade de entender que aquilo é um corte da sociedade, né? Eu acho que isso é difícil mesmo, porque, como nós estávamos a falar aqui, nós não fomos treinados a nos colocarmos de fora daquilo que nós estamos a viver ou daquilo que nós estamos a experienciar. O mundo foi sendo evoluído para que nós nos juntássemos nos nossos clusters confortáveis, nos nossos clãs confortáveis e tudo mais, né? O que gera, obviamente, um conforto momentâneo, mas faz com que, de tempos em tempos, a gente tenha essas maluquices que nós estamos aqui a viver, que ou eu tenho que tomar todos os partidos de todos os assuntos de um lado ou de outro lado, ou eu sou... ou eu não consigo me inserir na sociedade, né? Eu particularmente acho que eu tenho aqui um senso de autorresponsabilidade muito grande, então eu acho que realmente nós precisamos entender quem é que é o nosso interlocutor, sabe? Quem é que está do outro lado. Então, quem é que está entregando para nós aquele conteúdo? Quem é que está pagando por aquele conteúdo? Nós temos que fazer essa média de perguntas mentais e fazer com que, eu acho que cada vez mais a gente pode ser capaz de fazer isso de maneira fluente, né? De maneira nós estamos aqui conectados, cada um nos seus computadores, e em momento nenhum, nem nós, nem quem está aqui a assistir, está cogitando perguntar como é que isso aqui está sendo feito. Como é que tem 3 pessoas, cada uma num lugar, conectadas, que protocolo está sendo utilizado, que isso não interessa. O que interessa é que estamos aqui a levar um conteúdo e fazer uma conversa super prazerosa para que pessoas interajam conosco. Então, o ponto que eu gostava de trazer é: nós precisamos incorporar no nosso backlog aqui, para usar uma expressão bem desenvolvedora aqui, que tudo que nós estamos a consumir em termos de conteúdo audiovisual tem um interesse de quem está entregando isso para a gente do outro lado. Exato. Existe um interesse. Se eu não sei qual eu deveria buscar qual é esse interesse. Então,
eu sou consumidor de poucas redes sociais, mas assim, se eu vou até a rede social e aquilo é o meu entretenimento, eu enxergo aquilo como uma piada, eu enxergo aquilo como, né, como um passatempo e não como uma realidade, né? Acho que nem é um corte da realidade, para mim é realmente um passatempo, realmente é um divertimento. Aquilo não se incorpora à minha vida, sabe? Aquilo não tem um certo distanciamento. É como assistir o Star Wars, assim, sabe? O Star Wars é um entretenimento muito distante da minha realidade. É mais óbvio que é distante da minha realidade do que as redes sociais, mas é minha função entender que aquilo não é a vida real, sabe? Não é exatamente a função de quem criou aquilo. Até porque existe um outro interesse. No caso das redes sociais ou da publicação desse tipo de conteúdo e de tentar fechar a bolha, aí sim eu acho que do nosso lado aqui, a provocação que nós fazemos aos distribuidores de conteúdo, aos publishers de forma geral, é provocar um pensamento mais expansivo e mais estratégico, porque, voltando ao exemplo que eu estava a dar sobre diferentes pessoas assistem ao mesmo filme com visões diferentes, por que nós três não somos impactados a assistir ao mesmo filme ou à mesma série com conteúdos diferentes? Por que nós três temos que assistir ao mesmo trailer, ao mesmo promovídeo e a mesma ferramenta de promoção tem que impactar a nós três da mesma maneira? Se nós acabamos de dizer e concordamos que nós três vamos assistir ao mesmo filme de formas completamente diferentes. Então, o caminho que eu enxergo e que a gente costuma chamar de personalização, eu acho que ele é sutil, mas assim, tentando fazer um pouco o pensamento mais matemático, que é mais fácil para mim, né? Quando a gente pensa nas redes sociais fechando as nossas bolhas, nessa entrega de conteúdos ou na economia de experiências, imagina que, na verdade, o esforço de quem está entregando experiência, ao invés de fechar a sua bolha, fosse encontrar os pontos ali nas margens da bolha, sabe? Quase que saindo da bolha. Porque ali é o limite do teu gosto, vamos dizer assim, o limite do que você vai se sentir confortável. Se ele conseguir acertar 2 pontos tangentes à sua bolha, você pode correr o risco de conseguir criar uma bolha um pouquinho maior. E, por consequência, encontrar outros pontos de interesse um pouquinho mais expandidos. E assim fazer com que a minha bolha tenha intersecção com a sua e com a do Marcos para assistir ao mesmo filme por motivos diferentes. Porque o ponto de conexão é o filme. Mas vamos imaginar que eu gosto muito de desporto e tem uma cena de desporto numa comédia romântica. O tema do filme não é desporto, mas se o trailer ou se o promo for feito com aquela cena, provavelmente vai me chamar mais a atenção do que uma cena de beijo, super romântico, coisa desse tipo, se aquilo não é do meu interesse. Mas para o Marcos, que gosta mais de cenas de romance, por que não chega para ele um promo vídeo de a cena romântica do mesmo filme? Da mesma peça. Imagina o efeito disso dentro das nossas casas, né? Como seria mais fácil eu assistir ao mesmo conteúdo com a minha esposa e com os meus filhos, sendo que nós três fomos impactados por aquilo de formas diferentes. Nós queremos assistir a mesma coisa, por motivos diferentes, porque vamos assistir a coisas diferentes. Vamos ao Rock in Rio por motivos diferentes, mas vamos todos ao Rock in Rio. Então, eu acho que a semântica da personalização acaba trazendo um pouco essa distorção de como usar isso. Saber quais são as preferências, saber quais são as vontades, saber quais são os gostos. Primeiro, precisa ficar claro que não é estático. Então, o Marcos não é o Marcos. Ele está uma série de coisas. Amanhã ele é outro. Depois de amanhã ele é outro. Depois de amanhã ele é outro. Isso já faz com que a complexidade da personalização não se prenda aos clusters e a entregar sempre a mesma coisa para o Marcos. O exemplo do futebol, toda semana, aquele torcedor do Manchester City que não gostava do United, ele não pode receber sempre a mesma coisa. Porque se ele receber sempre a mesma coisa, a vontade dele vai mudar. Cara, já não aguento mais ver a curadoria desse jeito. Já volta a ser um conteúdo comum. Já volta a ser aquilo que ele vê nos debates
dos telejornais pós-rodada, né? Então, eu acho que é pouco possível de se fazer isso sem que a tecnologia te ajude a tirar da tua frente todas essas etapas que hoje ainda são muito manuais, que ainda são muito horas homem aplicadas para se produzir. Se tira isso do gasto de energia e do gasto de horas, sobra a criatividade, sobra a personalização, sobra o estudo sobre a experiência, sobra a criação, né? Então, o nosso argumento, no final das contas, é fazer com que os humanos façam cada vez mais trabalho de humanos, né? E deixem essas coisas mais mecânicas e para que os dados tragam insights e respostas para melhorar toda essa nossa experiência de interação com o conteúdo. Vinícius, para finalizar mesmo, que já passamos largamente da hora, 30 segundos, o que é que segue para a Mantis? Qual é que é o futuro de Video Intelligence nos próximos 3 a 5 anos? Bom, nós estamos num momento bastante interessante, que é uma expansão internacional bastante agressiva. A empresa começou na Inglaterra e obviamente, as operações aqui na Europa andaram muito bem. Temos ali vários projetos na América Latina. Recentemente abrimos o escritório nos Estados Unidos. Então, nós entendemos que os nossos próximos 3 anos, em especial, precisa ser de levar essa mensagem para dentro da indústria da maneira como nós estamos a tentar fazer. Porque isso aqui não é uma novidade, todo mundo sabe que esses problemas estão aqui. A inovação associada a isso hoje, tecnologia permite um nível de interatividade, um nível de colaboração, um nível de intersecção entre as diferentes áreas na cadeia de produção e distribuição de conteúdo, em que, do nosso lado, o que nós podemos ajudar é ter uma camada de inteligência de dados que te ajude a conectar com o teu conteúdo de uma maneira mais profunda, mais eficiente, mais transformadora. E, portanto, ter essa penetração maior. O mercado é enorme, assim, não dá para... É o mercado que mais cresce, ele é contracíclico, falando de economias aqui, né? É impressionante como ele não regride nesse sentido. E entender que todas essas mudanças tecnológicas afetam muito o comportamento das pessoas, muito. E vão continuar afetando o comportamento das pessoas. E a gente não tem a menor ideia de como será o comportamento das pessoas daqui a alguns meses, quem dirá daqui a alguns anos. Então, essa forma como nós entregamos essa proposta de valor da Mantis, para que seja um ganho permanente de interação com o conteúdo, é a maneira como nós acreditamos que se possam vir a ser feitas coisas diferentes no futuro que nós nem sabemos quais são elas. Então, é um pouco essa mensagem. Muito bem. Muito obrigado. Eu acho que chegamos aqui ao fim do nosso podcast, com uma área muito interessante. Eu acho que foi a primeira vez que nós abordamos esta Experience Economy e particularmente esta área de entretenimento. Para mim, até pessoalmente, até por aquilo que nós já falamos, foi realmente muito interessante, até porque já estive lá de sponsorship e trabalhar com marcas e da grande necessidade que nós precisamos ter o mais tailor-made possível para a ativação dos nossos assets, dos nossos conteúdos. Portanto, faz muito sentido e revejo-me de facto naquilo que fomos falando. Vinícius, agradecer a tua disponibilidade. Acho que temos aqui muito sumo para ser consumido pela nossa audiência. E para quem nos está a ver ouvir, já sabe, pode nos seguir no nosso canal YouTube, Decoding AI, podem subscrever o canal, seguir-nos também no próprio Spotify ou no LinkedIn. Uma vez mais, Vinícius, muito obrigado. Muito obrigado, isso foi ótimo. Até breve. Prazer. Até breve. Decoding